Pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa semana da TCC aplicada à obesidade e emagrecimento. Na aula de hoje, a gente vai começar a introduzir vocês sobre o tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica, né? Eu digo introduzir porque é um tema que, assim, é um mundo à parte. Dentro desse grande mundo da obesidade, a cirurgia bariátrica é um mundo à parte, porque tem a questão da avaliação psicológica, questões pré-cirúrgicas, pós-cirúrgicas, tem toda a questão da elaboração desse documento, enfim, né? No nosso curso vocês vão ter isso de uma maneira muito completa, uma maneira, assim, são aulas que vão preparar vocês mesmo para o mercado, sabe? Para uma boa avaliação, para uma boa condução clínica. Então, eu pensei em como eu poderia introduzir vocês a essa grande temática e a gente pensou em trazer, então, uma aula que fale sobre transtornos psiquiátricos e obesidade, cuidados no tratamento cirúrgico. Para começar a nossa aula, eu vou introduzir um pouco o que é a cirurgia bariátrica, quem são os candidatos, né, para esse tipo de cirurgia. Essa parte técnica que eu vou introduzir hoje é muito importante a gente conhecer, até mais a fundo do que isso, porque na TCC a gente trabalha muito com psicoeducação em todo o processo, né, e dentro de uma decisão para uma cirurgia bariátrica isso não é diferente. Então, entender mesmo o que o nosso paciente vai passar, quais expectativas ele pode ter, quais são as probabilidades daquilo dar certo ou dar errado. Então, a gente precisa também estudar esses aspectos e por isso eu achei importante começar a introduzir vocês a essa parte mais técnica mesmo da cirurgia bariátrica e depois a gente vai mais para a parte da avaliação psicológica, de algumas dúvidas comuns, como por exemplo, se um paciente tem um transtorno psiquiátrico, ele é elegível para essa cirurgia ou ele não é elegível, por exemplo, né? Então, se o paciente chega com depressão, ansiedade, ou você diagnostica ali na avaliação como proceder, qual cuidado você tem que ter nesse caso. Então, esse é o grande objetivo da nossa aula, é que vocês saiam daqui sabendo isso, tá? Sabendo esses cuidados, como manejar mesmo esses casos. Bom, vamos começar aqui, né, o que é a cirurgia bariátrica e segundo o Ministério da Saúde, a cirurgia bariátrica é um procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave, ou seja, a gente já viu aquela classificação, né? Nesse caso, a obesidade grave seria a obesidade grau 3, que é o nível aí mais grave que a gente tem. Ficou popularmente conhecida como redução de estômago, porque muda a forma original do órgão e reduz sua capacidade de receber alimentos, dificultando a absorção de um número exagerado de calorias. Então, realmente muda o formato do órgão, tá? Porém, alguns estudos já mostram que isso acontece nos primeiros 2 anos, entre um ano e meio e 2 anos de cirurgia, que é quando a pessoa tem que aproveitar mesmo para emagrecer o máximo possível, porque depois o próprio corpo ele vai se adaptando. Não tem como manter esse ritmo por toda a vida, porque senão esse paciente morreria, né? Então a gente também tem um tempo que essa cirurgia, né, que esse órgão, na verdade, tem essa redução dessa capacidade de receber alimentos, só que depois, aos poucos, com os anos passando, isso vai voltando. E até pode ser não, né? É um dos fatores aí para o reganho de peso dos pacientes que não cuidam de toda a parte dos hábitos e de exercício físico e afins. Bom, atualmente no Brasil, o método mais usado é o chamado BIPAS. Ele é realizado em 70% das cirurgias no SUS, mas também em hospitais particulares, pessoas que procuram fazer essa cirurgia de forma particular, porque esse é um método que eles chamam de padrão ouro hoje dentro da medicina, tá? Então, por isso ele é muito usado. Um dado muito interessante para a gente pensar é que o Brasil é o segundo colocado no ranking do país que realiza mais cirurgias bariátricas no mundo. Ou seja, tem muita demanda para a gente, né? Esse número aí, ele mostra a demanda que tem, porque hoje em dia a avaliação psicológica é muito importante para o paciente ser liberado para essa cirurgia, então tem uma demanda. E o dado que eu trouxe para vocês na outra aula, que se a obesidade ela vem aumentando, vem trazendo comorbidade junto com ela, mais pessoas vão fazer ainda essa cirurgia
pode aumentar esse número e novamente uma demanda aí para a gente. Bom, e a indicação, né? Então, quem pode fazer essa cirurgia? Atualmente, existem dois critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. O primeiro critério é o MC maior que 40, então a obesidade grau 3. Quando essa pessoa chega nesse estágio de obesidade, ela já pode fazer essa cirurgia, tá? Ela não precisa ter necessariamente uma comorbidade. O que acontece? Geralmente, novamente, não é uma regra, mas quando o paciente chega em obesidade grau 3, ele já tem alguma comorbidade ali com ele, tá? Ou aqueles pacientes que estão no MC entre 35 e 40, ou seja, obesidade grau 2, e aí nesse caso é obrigatório ele ter alguma comorbidade. A lista de comorbidade, gente, ela é gigante, assim, muitas comorbidades podem entrar para que o paciente grau 2 seja um candidato para cirurgia bariátrica, mas eu trouxe algumas para vocês que eu vejo serem as mais comuns, né, que aparecem para mim dentro das avaliações que eu realizo, que é o paciente com diabetes do tipo 2, bem comum, apneia do sono, a esteatose hepática, que é popularmente conhecida como gordura no fígado, também é bem comum. Em mulheres, a síndrome dos ovários policísticos. Esse diagnóstico ele é relativamente comum em mulheres, só que a obesidade pode piorar essa condição, né? Pode fazer com que toda essa parte aí fique ainda mais desregulada e causar ainda outras comorbidades, enfim. Então, mulheres obesas com grau 2 e SOP, elas são candidatas. E também a infertilidade, tanto em homem quanto em mulheres. Isso também é relativamente comum. São casais, né, enfim, que estão tentando aí engravidar há algum tempo e aí começam a fazer exames para investigar, para ver se não tem nada errado. E eles não acham nada errado, não tem nada ali que justifique aquela infertilidade, a não ser a obesidade já em grau 2, por exemplo. Então, eles fazem, né, a cirurgia correlacionando aí que a pessoa não está conseguindo engravidar ou engravidar alguém por conta da obesidade. Quanto à idade, são pacientes de 18 a 65 anos. Casos de menores de 18 anos e de maiores de 65 anos, eles são avaliados com muito cuidado, pela equipe médica mesmo, muitos prós e contras dentro dessa indicação. Bom, alguns aspectos que a gente deve considerar, né, no meio dessa decisão da cirurgia bariátrica por meio da equipe. O paciente deve ter tentado por outros métodos por pelo menos 2 anos. É o que dizem, né, as diretrizes aí. Ou seja, esse paciente ele tem que ter tentado dieta, exercício físico, remédios. Na parte da endocrinologia, eles receitam bastante aquele Ozempic, que é uma injeção e que geralmente dá, para alguns pacientes, ela consegue aí fazer com que eles percam uma quantidade significativa de peso. Então, esse paciente, ou outros remédios também, né? Então, esse paciente tem que ter aí tentativas frustradas de emagrecer. Essa questão do tempo de tentativa é um pouco relativa, né? Porque como a gente vai mensurar isso? Como que aquele paciente estava tentando emagrecer? Como ele fazia aquela dieta? Como ele estava usando aquele remédio? Então, tudo isso é bem, na verdade, é bem passível de interpretação mesmo, né? Mas é o que diz aqui as diretrizes, né? Uma coisa que é importante a gente saber, até para a gente passar para o nosso paciente na psicoeducação, alguns médicos já comentam isso com eles, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar, perceber se eles entendem isso, que não é uma cura. Se a gente está falando que obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, a cirurgia, ela é uma forma de tratamento. Ela é a última alternativa dentro de todos os tratamentos, mas não deixa de ser um tratamento. Por quê? Porque vai precisar de manutenção, vai precisar de mudança de hábitos, vai precisar de exercício físico e mais do que isso, vai precisar de uma adesão a um tratamento. Esse paciente, possivelmente, ele vai ficar o resto da vida dele tomando uma série de vitaminas, precisando fazer exames complementares, né, em alguns casos. Todos os médicos que eles vão passar para tratar que seja a pele deles, sei lá, vai no dermatologista depois de uma cirurgia bariátrica. Eles têm que colocar esse fato. Porque tudo muda, sabe, do paciente. Então, é uma adesão ao tratamento mesmo que eles vão ter que ter para manter o peso, para manter, né, o sucesso da cirurgia. Então, a gente trabalha muito isso com eles. E por isso que é muito importante a gente entender com detalhes todo o processo, o que esperar, quais são os riscos dessa cirurgia, quais são as probabilidades, porque a gente trabalha isso com o nosso paciente.
A gente psicoeduca o nosso paciente em relação a tudo isso. Bom, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre, né, quem são esses candidatos, o que é a cirurgia bariátrica e etc., vamos entrar um pouco na avaliação psicológica, né? Então, o que o CFP diz sobre cirurgia bariátrica, sobre todas essas coisas assim? Eles lançaram uma cartilha agora, em 2022, há pouquíssimas semanas atrás, atualizada sobre avaliação psicológica. Então, fui lá ver se tinha alguma atualização da última cartilha, que eu acho que era de 2013, para essa, e na verdade não mudou. Assim, o que o CFP sempre fala é que a gente tem que trabalhar numa equipe multidisciplinar nesse caso, e claramente é uma equipe multidisciplinar, né, que vai cuidar desse paciente candidato à cirurgia bariátrica para entender a demanda daquela avaliação, né? Então, o que motivou a solicitação daquela equipe? Eles falam que a gente tem a responsabilidade de fornecer informações, orientar o nosso paciente, auxiliar ele na tomada de decisão com clareza sobre, né, todos os aspectos que envolvam aquele procedimento cirúrgico, porque ele não fala só de cirurgia bariátrica, ele também fala de cirurgias plásticas e outras, né? Então, eles falam muito sobre esse cuidado, sobre a nossa ética de orientar o paciente, de entender aquela expectativa dele, de trazer muitas vezes ele para a realidade, porque tudo isso pode o auxiliar na decisão. Além disso, o CFP não orienta sobre quantas sessões nós devemos fazer para uma avaliação ou quais instrumentos a gente deve usar. Isso fica a cargo do psicólogo, tá? Então, se você achar que não usa nenhum instrumento de avaliação ali, nenhuma escala ou assim, fica a seu critério. Se você quiser fazer em 10 sessões ou em 4, também fica a seu critério. Claro que tem várias questões éticas para a gente pensar sobre tudo isso, né? E não digo nem tanto da ética do psicólogo, mas acho que enquanto profissional da saúde e entendendo a dimensão dessa cirurgia, acho que tem muitos aspectos que a gente pode pensar, mas eu queria deixar claro para vocês que o CFP ele não orienta com muita clareza sobre alguns pontos, que são dúvidas comuns que eu percebo em alunos. Então, por exemplo, muita gente acha que o psicólogo ele precisa ter algum tipo de especialização, algum curso para fazer um laudo de uma avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, por exemplo. Isso não procede. O CFP não pede nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de curso para que você avalie um paciente para cirurgia bariátrica. Então, você só precisa ter o seu CRP ativo e é isso. Isso te possibilita trabalhar com essa demanda, com esse paciente. Claro que, novamente, entram questões aqui, né? A gente entendendo como isso é sério, como isso impacta a vida do nosso paciente e afins, a gente vai querer estudar, se especializar para garantir um bom resultado, mas não é obrigatório. E depois eu sempre falo que é a pergunta de milhões, né? Quanto tempo antes da cirurgia a avaliação deve ser feita? Quantas sessões? E não vou ter uma resposta pronta, porque isso vai depender de N fatores, de muitas variáveis. Mas o que geralmente acontece, e eu já fico com o pé atrás, quando o paciente já te informa que tem uma cirurgia marcada e que quer um laudo. Ou seja, esse paciente ele já tomou a decisão dele. Ele só quer um laudo porque é obrigatório ali, muitas vezes. Ele não quer nem fazer uma avaliação, ele quer um laudo. Sendo que o grande objetivo, né, do nosso papel nessa avaliação psicológica pré-cirúrgica é o auxiliar na decisão, é psicoeducar, é entender o que ele sabe e o que ele não sabe para ele procurar essa equipe. Então, o ideal, no mundo ideal, o paciente tem que te procurar quando ele está pensando. Então, quando o médico informou para ele que ele tem a possibilidade de ser um candidato para a cirurgia bariátrica, é ali que ele deveria procurar ajuda psicológica, né, essa avaliação, para fazer um acompanhamento, sem pressa, sem uma data, para a gente poder o auxiliar mesmo na decisão, ver se ele tem condições psíquicas, porque é isso que cabe a nós, né, as condições psíquicas, para realizar um procedimento desse porte. Então, o que acontece é geralmente o contrário, como eu disse para vocês, as pessoas elas querem um laudo porque elas já têm uma cirurgia marcada. E aí vai, claro, de cada um atender essa demanda ou não. Então, fica sempre ao critério do psicólogo, porque como eu disse, o CFP ele não regulamenta essa parte. O que eu peço para vocês é sempre muito cuidado nessa avaliação.
Quando lá atrás, quando a cirurgia bariátrica começou a ser feita, assim, o nosso papel ele era meio de enfeite, assim, sabe? Ai, passa aí no psicólogo, o psicólogo dá um laudo, tá tudo certo. Mas os próprios cirurgiões, eles foram vendo a importância do nosso papel. Quanto pacientes que eram avaliados por um psicólogo e seguidos por um psicólogo tinham um resultado melhor. Então a gente foi ganhando espaço, a gente foi ganhando respeito. Ainda tem muito o que fazer, acho que tem muita coisa pra gente ocupar, mas a gente tá chegando nesse caminho. Então toda vez que a gente vê um profissional que passa ali pano para algum transtorno, porque não quer colocar no laudo para prejudicar, quando a gente vê um profissional que não quer se impor em alguns casos, ou que quer fazer uma avaliação ali rápida porque o paciente está pressionando, a gente está distanciando a nossa profissão de alcançar esses lugares, sabe? De alcançar ainda mais respeito dentro de equipes, dentro, né, dessa demanda de cirurgia bariátrica mesmo. Então, por isso eu peço cuidado para vocês sempre, porque o ideal é isso, o ideal é o paciente estar pensando em cirurgia bariátrica, nos procurar e a gente começar a auxiliar aí nessa decisão, também ver se ele tem recursos psíquicos, como eu falei anteriormente, porque o grande que dessa avaliação é perceber se há recursos psíquicos para pré-cirurgia, né, para todo esse pré-cirúrgico que ele vai passar, e para o pós-cirúrgico também, para manutenção, pensando também a longo prazo. É tudo isso que a gente avalia dentro do nosso trabalho. Bom, e aí a gente já começa aqui, né? Existe alguma contraindicação? Existe algum transtorno psiquiátrico que não habilite esse paciente a realizar a cirurgia? E o que eu ia falar para vocês é que não. Hoje em dia, a gente vai ver isso, mas assim, atualmente não existe nada que faça o paciente ser excludente da cirurgia bariátrica, pelo menos falando, né, a nível aí psicológico, psiquiátrico e afins. Então, o paciente ter depressão não é um fator que vai excluir ele de fazer a cirurgia bariátrica. Um paciente ter compulsão alimentar não é um fator que vai excluir ele da cirurgia bariátrica, tá? Então, não tem algo que é totalmente excludente. Como proceder nos casos, né? A gente vai nos próximos slides eu vou falar para vocês como proceder nesses casos que o paciente tem um transtorno psiquiátrico, qual cuidado a gente tem que ter. E uma coisa que eu também ia falar para vocês é que assim, a gente lida muito nessa área, quando a gente faz avaliações, com pressão da família, que a família muitas vezes quer que esse paciente faça, do paciente que quer fazer, que já topou, que já tá se vendo uma água ali, e é isso, e algumas vezes da equipe também. Tá? Então a gente lida com pressão o tempo todo. Assim, e aí imagina você, com um paciente aqui na expectativa, com a família dele, com a equipe querendo que ele faça, e você vai ser a pessoa que vai fazer um laudo e falar, olha, eu acho que esse paciente não tem recursos psíquicos para fazer a cirurgia no momento, né? Imagina a responsabilidade de fazer isso, de ir contra a maré, sabe? Então, até entendo assim que a gente tem que estar com muita maturidade técnica, emocional, e a experiência vai nos ajudando isso para ir contra uma maré de pessoas, de expectativas e afins dentro da nossa prática, né? Hoje, muitos pacientes estão aptos a realizar o procedimento do ponto de vista médico, mas não o fazem. Então, a gente tem aí um número de pacientes, e por que esses pacientes não fazem? Muitos não querem, né, passar por um procedimento desse tamanho, porque é invasivo, é super invasivo, é uma cirurgia e tal. Outros, eles conseguem perceber que não é o momento disso, isso é bem legal, eu acho que isso tem muito do nosso trabalho também. Então, a gente tem aí muitos candidatos e muita gente que não realiza. Então, esse é um número para a gente pensar. A gente ainda não tem o que acontece, porque são muitas variáveis, né? Mas eu acho legal trazer esse dado para vocês, para a gente pensar mesmo. Bom, e agora eu trouxe já os transtornos mais comuns, tá? Então, chega um paciente para você no seu consultório com depressão. A primeira coisa é avaliar a gravidade dessa depressão. E nesse caso, as escalas nos ajudam bastante. Porque a escala é basicamente ali contagem, né? Então, a escala acaba nos ajudando nessa gravidade. E se é uma depressão com ansiedade associada, também você fazer uma avaliação mais direcionada a descobrir isso. Mas, como eu disse, a depressão por si só não vai excluir o paciente de fazer cirurgia bariátrica. Não é excludente.
Claro que a gente tem que tomar alguns cuidados e afins, mas não é excludente. Então, quando chega um paciente para mim com depressão, geralmente não é uma depressão grave, tá, gente? Vamos ser sinceros, que um paciente com uma depressão grave, ele não vai estar pensando em cirurgia bariátrica, ele não vai ter um movimento de sair da cama, fazer um monte de exame, ir para o endócrino, não vai ter. Então, geralmente, os pacientes chegam em um episódio leve de depressão ou, às vezes, moderado. Então, geralmente, esse é o cenário que a gente vê. Se o paciente está em psicoterapia e faz uso de medicamento psiquiátrico, isso é um bom prognóstico, ele está fazendo tratamento, está aderindo a um tratamento. E se ele não está, eu faço uma sugestão, que é iniciar um protocolo da depressão para remitir totalmente ou parcialmente esses sintomas e depois partir para a cirurgia bariátrica. Eu faço mesmo com esse paciente prós e contras dele ir para a cirurgia com o estado de humor que ele está, com esse humor deprimido. Então, geralmente dá certo, mas pode ser que não dê também, e aí, como eu disse, não é uma contraindicação, é uma coisa que você vai colocar lá no seu laudo, principalmente no pós-cirúrgico, que essa pessoa tem que ser assistida, um cuidado, mas não é um fator excludente, tá? O ideal é que a pessoa esteja estável do transtorno e aí ela possa passar para a cirurgia bariátrica. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, que a gente também mapeia se essa pessoa teve algum transtorno ao longo da vida, tá? Então pode ser que a pessoa chegue para você e não esteja em um episódio depressivo ou em um episódio ansioso e afins, mas já teve há anos atrás e é um dado que você deve levar em consideração e colocar também ali na sua avaliação, no seu laudo e afins, né? Ansiedade. Ansiedade é um dos transtornos mais frequentes na população em geral, e aí dentro de ansiedade a gente tem ansiedade social, generalizada, transtorno de pânico e afim, né? Não vou especificar, a gente está falando no geral. E qual é a característica do paciente ansioso? Vamos aí falar de um paciente com TAG. É a preocupação, né, que o próprio transtorno traz. Então, ele vai possuir preocupações em excesso sobre a cirurgia, sobre o resultado, sobre as limitações, sobre o pós-operatório, enfim. São muitas preocupações desse paciente ansioso que a gente tem que ajudar a manejar juntamente com a equipe. E a ansiedade também não é fator excludente para que esse paciente não vá até a cirurgia. Então, a gente não pode falar que esse paciente não é indicado por conta da ansiedade. Mesma coisa que eu faço com a depressão. Geralmente, quando tá ali numa ansiedade, que eu percebo uma ansiedade super alta, que a pessoa tá cheia de dúvidas, cheia de medos, né, de fazer aquela cirurgia, assim, proponho que ela trate essa ansiedade, que a gente faça um protocolo de ansiedade antes, que a gente aprenda, eu sempre falo isso pra eles, né, aprender mecanismos mesmo pra lidar com essa ansiedade, com esse desconforto que a ansiedade traz, porque a ansiedade é muito cansativo. Sentir ansiedade é extremamente cansativo. Então, eu trago isso para os meus pacientes, acolho o que é esse sentir ansiedade, estar ansioso o tempo todo e também proponho para eles um tratamento anterior à cirurgia bariátrica, para eles, né, lidarem melhor com esses medos, com essas preocupações excessivas e afins. Depois, nós temos aqui a compulsão alimentar. A compulsão é uma grande polêmica, né? Porque muita gente fala, como um paciente de compulsão alimentar vai para a cirurgia bariátrica, mas o que eu quero falar para vocês, que já está muito claro na literatura, que não é um fator de contraindicação. Então, um paciente que está ali, tendo episódio de compulsão, ele pode ir para a cirurgia bariátrica. Geralmente, essa é a parte que me deixa mais tensa, assim, de mandar um paciente com compulsão alimentar, com certeza é o que me deixa mais tensa. Geralmente, se os episódios são extremamente graves, assim, ele tá fazendo compulsão alimentar, sei lá, 4, 5 vezes na semana, converso a mesma coisa e tento, né, fazer um protocolo de tratamento para compulsão alimentar antes dele ir para essa cirurgia. Quando são episódios mais leves e afins, a gente tende a flexibilizar um pouco isso. Não é o ideal é que o paciente não tenha nenhum episódio de compulsão alimentar, mas a gente também tem que trabalhar com o real que a gente tem, que é o paciente, como eu disse, paciente, família e equipe querendo que ele faça, né? E como não é uma contraindicação, o que os dados nos trazem do pós-bariátrica? Só também para vocês entenderem, a nível de compulsão alimentar. Os estudos, eles ainda são muito controversos, mas em muitos estudos perceberam que os pacientes que tinham compulsão alimentar pré-bariátrica, eles remitem os episódios. E a gente pode pensar em várias razões para isso acontecer, né? Primeiro é o famoso tratamento de choque.
O paciente passou um sofrimento tão grande no pós-operatório, tantas dores ali, né, no período de internação e afins, que ele vai remitir esses episódios espontaneamente, porque ele não quer que todo esse sofrimento seja em vão. Outra coisa que pode acontecer é o paciente tentar fazer um episódio, mas passar muito mal, porque toda a anatomia ali do estômago, ela foi modificada, né? Então, eles até tentam fazer um episódio e eles passam muito mal em relação a isso e também vão remitir. Outros estudos vão até sugerir que o paciente, se vendo ali magro e etc., ele vai ter menos motivação a continuar esses episódios de compulsão alimentar, né? Mas também tem estudos que falam que os pacientes podem continuar fazendo esses episódios, só que com menor quantidade de comida, porque, né, o estômago deles ali está absorvendo menos e de forma diferente, afim. Então, a compulsão alimentar no pós-bariátrica ainda tem todas essas questões que são polêmicas, assim, né? Além disso, a gente tem que investigar a presença de outro transtorno alimentar dentro da história de vida do paciente. Então, se esse paciente, por exemplo, já fez episódios de purgação em algum momento da vida, isso é muito comum. Geralmente não é uma purgação persistente, que chegue a ser uma bulimia, né, em questões de frequência e intensidade, mas ele já purgou em algum momento da vida, com laxante, com vômitos e afins, então é importante a gente investigar se teve isso ou se tem recentemente. Se teve anorexia em algum período da vida, por exemplo, na adolescência e afins, também não é muito incomum, tá? Vocês vão ver também ao longo do nosso curso que os pacientes de transtornos alimentares, eles flertam, assim, com todos os transtornos em algum momento da vida. Então, às vezes, estava ali num pezinho mais anorexia, aí passou para bulimia, depois fazia só compulsão sem purgação, isso é muito comum. Então, por isso, é importante a gente sempre investigar a presença de outros transtornos. A questão da bulimia, principalmente no pós-operatório, a gente tem que tomar cuidado, porque os pacientes tendem a vomitar bastante quando comem uma quantidade até normal nos primeiros meses e assim. Então, a gente tem que tentar entender, nesse caso já falando de pós-operatório um pouquinho para vocês, para não perder o gancho. Nesses casos, a gente tem que entender se foi forçado, se foi um vômito forçado para não engordar, para expulsar aquele alimento, ou se foi uma questão mesmo que ele passou mal e etc., que é comum, tá? Bom, e aí nós vamos para a questão do álcool, que para mim também é uma questão de grande polêmica dentro da cirurgia bariátrica. Porque muita gente fala do modelo de transferência do vício na pós-bariátrica, né? Então, do paciente que tinha alguma forma um vício por comida, embora esse termo também não seja muito sustentado na literatura, mas que ali, com a impossibilidade de comer a quantidade que ele comia, da forma que ele comia, ele vai transferir isso em álcool, em drogas, em sexo, em compras. Então, tem muitos estudos que relacionam. Por que a gente fala do álcool pós-bariátrica? Porque 7 vezes mais chances de desenvolver o alcoolismo pós-bariátrica. É um número muito grande, gente, muito grande. Então, a gente tem que ter mais atenção a jovens, né, que vão estar aí mais nesses ambientes de baladas e afins, e também de os pacientes que fazem uso regular do álcool. Então, geralmente eu uso escalas nesse caso, tento entender quantas vezes por semana esse paciente bebe, como é a relação dele com o álcool, se tem uma regulação emocional no álcool. E aí, novamente, a questão do alcoolismo, ela é sim uma questão que pode fazer com que o paciente não vá para a cirurgia bariátrica, tá? Esse vício por álcool, mesmo se você perceber, pode ser uma coisa aí que barre o paciente. Mas tem algumas questões. A primeira que eu queria falar para vocês é que, assim, é muito difícil a gente diagnosticar essa questão do alcoolismo. É um transtorno aí, nesse caso, que pode demorar anos. O álcool, gente, ele é extremamente social. E as pessoas têm um estereótipo mesmo do que é o alcoolismo, né? Aquela pessoa que bebe, fica ali na sarjeta, que gasta todo o dinheiro dela em álcool, que não trabalha, que não estuda. E muitas vezes o paciente que consome uma grande quantidade de álcool diariamente, ele estuda, ele trabalha, ele não gasta todo o dinheiro dele em álcool, mas ele não deixa de ser um alcoolista, né? Não deixa de ter o alcoolismo. Então, como é difícil esse diagnóstico, acho que uma avaliação, ela deve prezar bastante essa parte, sabe? Se o paciente bebe, quantas vezes na semana ele bebe, com quantos anos ele começou a beber, o que ele acha, por exemplo, se ele precisar parar nos primeiros meses pós-bariátrica, o que ele acha disso, se para ele seria tranquilo parar, se não seria, que situações ele costuma beber, e assim, então
eu acho que é uma questão que a gente tem que levar muito em consideração. Por quê? Porque o alcoólatra mesmo, aquele alcoólatra que todo mundo sabe que é alcoólatra, que está há muitos anos, ele não é um paciente de cirurgia bariátrica, porque ele está tão magro que não faz nem sentido ele ser um paciente de cirurgia bariátrica, né? Então, os pacientes que chegam pra gente são pacientes com risco, com comportamentos de risco de alcoolismo, que o pós-bariátrica pode ser um fator aí a desencadear. Por isso, a questão do álcool, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer uma investigação bem minuciosa mesmo com tudo isso. Depois, a gente tem a questão do TAB e dos transtornos psicóticos. Eu trouxe para vocês para a gente entender, assim mesmo, a nível de curiosidade mesmo sobre esses transtornos, porque eu acho que são dados bem interessantes, mas são dois transtornos que não aparecem muito nas avaliações, e vocês também vão entender o porquê. O TAB, eu acho que não aparece muito nas avaliações, porque o psicólogo não investiga a fundo. TAB é um diagnóstico que a gente também pode demorar muitos anos para ter, principalmente se a pessoa faz hipomania. É muito difícil, às vezes, você perceber que aquilo é uma hipomania e não um funcionamento da pessoa, sabe? Se for um TAB de ciclagem rápida, então, gente, aquilo fica como fator de personalidade dele. Muitos psicólogos, psiquiatras, médicos e afins não vão dar esse diagnóstico. Mas, já falando de um paciente que vem com TAB, né? O TAB já é mais chatinho nessa questão da avaliação e é sempre feito junto com psiquiatra, desculpa. Por quê? Tem a questão que é fundamental. Um paciente de transtorno afetivo bipolar está estabilizado para ir para a cirurgia bariátrica. É assim, fundamental. Se o psiquiatra falar que aquela dose ainda não estabilizou, que ele não sente aquele paciente estável e afins, ele não vai. Então, nesse caso, a gente é muito parceiro do psiquiatra para entender essa questão da medicação, tá? Então, avaliar cada caso e a estabilização, assim, ela é fundamental. E o TAB, assim, não vai mesmo, sabe? Bom, só que o que a gente viu da característica da doença e que a gente deve levar em consideração? Que a adesão ao tratamento de um paciente aí do transtorno afetivo bipolar, no geral, é ruim. A própria adesão ao tratamento, a psicoterapia, a medicação que o psiquiatra passa, a questão, né, do estilo de vida mesmo. A gente sabe que o transtorno afetivo bipolar tem algumas coisas assim que são fundamentais, como a questão da rotina, questão do sono, do exercício físico. Então, esse paciente é um paciente que já provavelmente não adere muito bem ao tratamento, né? Quando é um paciente que adere, que está estabilizado e tal, isso é um bom prognóstico. Isso quer dizer, então, que ele consegue ali entender a informação que é passada, a importância da informação que é passada e consegue colocá-la em prática. O TAB tem um prognóstico pior quando associado à obesidade e à síndrome metabólica, então muitos psiquiatras, muitos médicos acabam optando pela cirurgia porque colocam, né, assim, uma balança mesmo, que esse paciente pode se beneficiar fazendo a cirurgia porque até o transtorno dele pode melhorar nesse caso. Não trouxe aqui, não coloquei nos slides, mas eu fiz uma atualização há poucas semanas atrás e um psiquiatra trouxe um dado assim muito interessante. A gente não tem muitos dados de pacientes de transtorno afetivo bipolar no pós-cirúrgico, porque não são pacientes, né, que fazem essa cirurgia em grande número, mas os que fazem, o que o cirurgião percebeu é que não teve uma alteração efetiva no peso. Percebe-se que o paciente, ele se sente melhor, ele tem uma autoimagem melhor, mas a gente sabe que a cirurgia bariátrica não tem esse objetivo. A cirurgia bariátrica tem como objetivo uma perda significativa do peso inicial, né? Então, os estudos relatam, assim, que fazer a cirurgia em portadores de transtorno afetivo bipolar pode não ser uma boa ideia por conta desses outros estudos de pós que eles estão aí revisando e fazendo, que mudou pouca coisa ou quase nada. Então, a gente ficar de olho nos dados, né, nas coisas que vão trazer. Mas, no geral, também não é uma contraindicação, tá? Mas é a estabilização fundamental. O paciente tem que estar estável para ir para essa cirurgia. Bom, e aí a gente vai para os transtornos psicóticos também. Por que eu trouxe, né, para vocês? Porque ambos os transtornos, tanto o TAB quanto o psicótico, antigamente fazia com que esses pacientes fossem descartados de cara. Então, por exemplo, se o paciente estava lá no endocrinologista e ele falava, olha, eu tô pensando que o seu caso aqui é de cirurgia bariátrica.
Quando ele ia fazer a avaliação e falava isso, e falava, eu tenho um transtorno psicótico, eu tenho TAB, a avaliação não continuava, entendeu? A avaliação parava ali e aquele paciente não ia para a cirurgia de jeito nenhum. Se ele já falasse com o endócrino lá no consultório que ele também era portador de um desses transtornos, o endócrino também nem perdia o tempo dele fazendo com que esse paciente fosse para uma avaliação. Então a gente já vê quanto isso mudou. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia cada caso deve ser avaliado e claro que nesses casos é muito cuidado para estabilização do paciente. Isso é fundamental. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês no TAB e agora eu me lembrei, é que a gente deve levar em consideração, conversar isso com o psiquiatra, com o paciente, é que assim, levando em conta que esse paciente TAB vai estar estabilizado para a cirurgia, então ele já se adaptou àquele remédio, àquela dosagem. Existe uma chance dele não absorver da mesma forma pós-bariátrica, tá? Então, já aconteceu de eu ver isso na prática mesmo. Então, o paciente foi para a cirurgia e depois o remédio não absorve da mesma forma. Outra coisa que pode acontecer é a intoxicação pelo lítio. Aquela mesma dose que ele está usando, agora para esse novo estômago, nesse período inicial, pode levar o paciente a uma intoxicação por lítio. Então, assim, é um ponto a ser considerado. Imagina esse paciente que está estabilizado, que conseguiu esse sucesso no TAB, faz a cirurgia bariátrica, mas o medicamento não funciona mais. Começa um outro caminho para a estabilização. Tentar outras formas. Então, assim, para vocês terem noção do quão complicado é. Agora, voltando aqui aos transtornos psicóticos, né? Os pacientes com transtornos psicóticos, eles podem engordar pelo uso da medicação, do antipsicótico, nos primeiros 6 meses. Então, muitos pacientes, né, depois aí que são diagnosticados com transtornos psicóticos, e dentro dos transtornos psicóticos, a incidência aí ela é maior em esquizofrenia, esses pacientes, eles não eram obesos ou estavam ali sobrepeso, obesidade de grau 1, eles passam até a chegar em poucos meses em obesidade de grau 3, porque o medicamento, né, o antipsicótico, mexe muito com essa questão de fome, saciedade, então o paciente sente muita fome o tempo todo, enfim. Então, muitos pacientes é bem comum que eles ganhem muito peso. E isso faz com que a expectativa de vida de um paciente de transtorno psicótico, de um paciente esquizofrênico, seja menor. Ele perde aí anos de vida por N motivos, e a obesidade poderia ser um desses. Então, por que até mudou essa diretriz, né? Que antes esses pacientes não podiam, de forma nenhuma, fazer essa cirurgia, e hoje já é pensado a cada caso. Porque a depender do caso, a depender do paciente estável, ele pode ganhar qualidade de vida, ele pode ganhar anos de vida, né? E aí, o que eles falam é que o paciente estável pode operar normalmente. Então, é uma avaliação ainda mais cuidadosa, também com o psiquiatra que acompanha, que sabe a dose, as medicações, né? Todo o processo de estabilização desse paciente. Porque assim, né, gente, o paciente aí de transtorno psicótico que tá na fase que não tá estabilizado, ninguém vai operar, nem ele vai querer, nem ele vai deixar. Também tem uma fase dentro da esquizofrenia, principalmente, que o paciente está ali, olha, também não vai atrás disso. Então, os pacientes que acabam querendo cuidar um pouco mais da saúde já são pacientes mais estáveis, vocês entendem? Vão atrás de um endócrino, que vão atrás de um tratamento para obesidade, isso é um sinal para a gente que eles estão estáveis, porque o paciente que não está estável, geralmente não é isso que ele vai se importar, não é isso que ele vai atrás. E também uma das coisas que tive nessa atualização que comentei com vocês, que o psiquiatra falou e eu achei muito interessante, faz muito sentido, o paciente com esquizofrenia, transtorno psicótico, afim, é um paciente muito marcado por outros profissionais da saúde, né? Então, ele chegar no endócrino, chegar num dermatologista, num clínico geral, às vezes é um sofrimento para ele, porque é muito um estereótipo. Então, ele tem medo de ser maltratado, ele tem medo que a pessoa não dê muita atenção à queixa dele. Então, eles passam por tantas experiências ruins, até de psiquiatras muitas vezes, mas assim, em outras especialidades, que eles não buscam ajuda. Esse paciente às vezes está engordando, até queria conseguir emagrecer, um tratamento, mas ele tem muito receio que o diagnóstico dele faça com que os outros profissionais da saúde não o tratem tão bem, não levem tão a sério as suas queixas. Então, muitos pacientes, assim, são estáveis, poderiam se beneficiar da bariátrica ou de outro tratamento contra a obesidade, mas não procuram com esse medo, com esse receio. E achei que esse dado, ele é muito interessante. Então, em resumo, gente, quando a gente fala
de transtornos psiquiátricos e os cuidados na cirurgia bariátrica, a gente fala principalmente de estabilização, de não mandar um paciente que está ali com sintomas super graves, com sofrimento desses sintomas muito latente, assim, com uma intensidade muito grande para uma cirurgia. O ideal é a gente trabalhar isso com o paciente, a estabilização, dar recursos para ele lidar com esse transtorno, para que ele lide muito melhor com o pós, para que isso possa auxiliar na manutenção do sucesso dessa cirurgia. Então, geralmente, quando a gente psicoeduca desse jeito, acaba dando certo. E a questão do álcool que eu falei para vocês, que geralmente não são pacientes alcoolistas, mas são pacientes com comportamentos de risco ou que fazem uso não excessivo, mas que fazem uso regular, até pela idade, a gente sabe, né? De ser mais jovens e que pode aumentar as chances no pós. Então, a gente também tem que fazer uma psicoeducação muito grande para esse paciente, com essa família e tentar entender todas essas questões. Acho que no geral é isso.